Goiás é referência quando o assunto é turismo rural e também turismo religioso. A gente teve aqui recentemente, a Festa de Trindade, amplamente conhecida, que traz aí turistas do Brasil inteiro. Temos aí diversos outros programas do estado que vêm ganhando notoriedade, como o Aconchego Rural e diversas outras atrações esparramadas por toda a área do nosso estado. Nesse episódio de hoje, nós vamos abordar sobre esse assunto. Se você é goiano, gosta de participar das nossas festas tradicionais, caipiras, religiosas, que seja, esse episódio hoje é para você. Porque o nosso convidado de hoje, ele é presidente do Fórum Estadual de Turismo de Goiás. Para conversar sobre o potencial turístico do estado e como o turismo rural pode impulsionar o desenvolvimento das comunidades, girar a nossa economia, trazer mais emprego e oportunidade para quem também está nessas áreas de campo, quem está nessa área de turismo, porque turismo é movimento para o estado, é movimento para as cidades e também fortalecimento da nossa cultura goiana. Então chega para cá, Dr. Fernando Carlos Pereira. O senhor tá bom, doutor? Bom demais, satisfação, Pedro, estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. E falar de turismo, principalmente de Goiás, é maravilhoso. Nós temos vários potenciais turísticos nesse nosso estado, belíssimo. Belíssimos, cara? E é impossível, eu acho, a gente não começar esse episódio falando sobre a festa de Trindade, Parece que já tem mais de 100 anos essa festa, doutor? Rapaz, 180 anos, 180 anos. 180 anos, a Romaria do Pai Eterno, que é algo impressionante. Mais de 4 milhões de pessoas passaram por lá, nesses 10 dias de Romaria. E cada ano que passa, a gente nota que nós, seres humanos, ainda temos a religiosidade aflorada, a fé. Isso é muito importante. Principalmente o brasileiro, goiano. Principalmente o brasileiro, com certeza. Temos muita fé. E a raiz, a tradição. E aí, quando a gente traz isso para o turismo, tanto quanto religioso, e fala de tradição, de carro de boi, de raiz lá do sertão goiano, do sertão brasileiro, que vem para a Romaria. Então, está conectado. O turismo, essa atividade do turismo, ela se conecta em vários segmentos. E o rural, creio eu, que é a raiz de tudo. Que legal, E acho que lógico, a maioria das tradições religiosas das festas de Goiás, a gente acaba ligando a religião católica, Até porque é a religião de colonização, do nosso país, doutor? Mas, lógico, temos também aí diversas outras religiões que têm os seus encontros aqui em Goiás, que têm as suas festas tradicionais também. Mas eu queria entender, doutor, o que é o Fórum Estadual de Turismo de Goiás? Então, eu só vou dispensar o doutor, viu, Pedro? Vamos ficar mais tranquilo aqui. E o Fórum, nós estamos aí com o mapa do turismo do estado de Goiás, agora com 12 regiões, passando para 13 regiões no mapa de 2026. Então, ele é dividido em várias regiões. Essas regiões, cada uma delas tem um presidente, uma pessoa que representa, nessa representação, nessa estrutura, representante do setor público, setor privado, terceiro setor e do Conselho Municipal de Turismo, que é a governança no município. E a IGR, que é uma instância de governança regional, dessas 13 regiões, que monta todo o nosso mapa do turismo, isso está dentro do programa de regionalização do turismo do Ministério do Turismo. Então a gente trabalha as regiões com seus potenciais turísticos, passando informação para o Ministério do Turismo, aonde esses dados, esses indicadores, essas informações vai se alavancar ao turismo nacional, que demonstra que Goiás e todas as regiões, todos os municípios que fazem parte desse mapa, que estão no mapa do turismo, eles trabalham e desenvolvem economicamente através do turismo. Só para você ter uma noção, nós temos aí, creio que 246 municípios no estado, 97 municípios estão no mapa. Então, para entrar no mapa, tem que fazer o dever de casa.
Então tem que ter uma LDO com recurso voltado para o turismo, tem que ter um Conselho Municipal de Turismo atuante, tem que ter na estrutura organizacional da prefeitura também uma unidade voltada para o turismo. Então tem toda uma exigência do Ministério do Turismo para que o município entre no mapa e trabalhar os seus potenciais turísticos, ali da região. Muitas das vezes, por falta de conhecimento, alguns gestores acham que não tem nem potencial turístico no seu município. E aí, quando a gente pensa no lado do turismo rural, no qual nosso estado, por todos os espaços e cantos de Goiás, tem um potencial enorme, do turismo rural. Demais. E, bom, já que o senhor falou aí turismo rural, porque quando a gente lembra de turismo em Goiás, a gente associa muito a Perinópolis, associa muito a Caldas Novas, associa muito a Trindade. Mas quando a gente fala turismo rural, tem algum... Eu sei que é no campo e tudo mais, mas tem alguma lei ou tem algum requisito que enquadra o que é turismo rural e o que não é turismo rural? Porque Caldas Novas, eu não sei se eu posso considerar um turismo rural, porque lá é uma cidade grande, Caldas Novas, o potencial mais forte de Caldas são as águas termais, certo? Mas tem turismo rural em Caldas Novas. Goiânia, região metropolitana, nosso potencial enorme aqui é turismo de negócio. Mas nós temos aqui no entorno fazendas com estrutura para acolher, para hospedar, que é turismo rural. Então, nesse sentido, o Ministério do Turismo, a Embratur, todas essas instituições, Goiás Turismo, tem todas essas formalizações e informações sobre esses segmentos dentro da atividade do turismo. Então, o município que queira, aliás, também a Emater, o Senar, que tudo está voltado aí para o rural, tem dados e informações para que aquele interessado em atuar na sua área rural, na sua fazenda, na sua chácara, como turismo, é só procurar essas entidades que vai ter as suas orientações. Sebrae também tem. Então, todas essas... plano de negócio. Isso, orientar para isso, a gente vê, como eu estava dizendo aqui na região metropolitana, são vários pontos de hospedagem, de restaurantes, que tem um sítio, que tem toda uma plantação ali que eles usufruem e pega dessa plantação para uma gastronomia ali do local e atrai o turista. E hoje, pós-pandemia, é algo muito interessante que as pessoas buscam estar na natureza. E a natureza está onde? Está no rural, não é verdade? Total. Então, nós saímos do nosso apartamento, das grandes metrópoles, para buscar a natureza. E é onde você vai para uma fazenda, onde você vai para o hotel fazenda, onde você vai para o interior, até mesmo o turismo de esportes radicais, ou você quer ir fazer um voo, que se não me engano lá em Jaraguá, tem a serra famosa. E para você chegar nessa serra, você vai passar pela natureza, nesse turismo de aventura, e ali no município tem também várias estruturas que está com o perfil do turismo rural. Então, é tudo muito conectado, só basta a gente organizar e trabalhar esses potenciais turísticos que nós temos em todas as nossas regiões. E é uma modalidade de turismo, doutor Fernando, que tem crescido muito, desde a pandemia principalmente, que teve o boom, que todo mundo ficou ali preso dentro de casa, que teve aí os, como é que chama? O lockdown, que teve os lockdowns, graças a Deus. Rapaz, eu estava olhando, já faz 5 anos já, 5 anos. Parece que passa rápido, hein? E assim, de uma certa forma, para a gente que atua no turismo, agora que nós estamos começando
a recuperar todo esse tempo pandêmico. Então, agora que Goiás e saiu há pouco o IBGE, o Ministério do Turismo, falando sobre a alavancagem do turismo a nível nacional, e Goiás também, 2025, também teve um boom no turismo. Muito. Em comparação à nacional, foi o estado que mais cresceu no turismo. Então, nós estamos trabalhando o turismo, mas nós precisamos trabalhar mais ainda e de forma unida, conectada. E eu falo assim em termos de trade, poder público, setor privado, terceiro setor, todos juntos, entendendo o turismo como um desenvolvimento econômico, geração de renda, de emprego e renda para o nosso estado, para o município, para que a gente possa dar uns passos mais rápidos, aproveitando esse potencial que nós temos. E outro ponto, né, doutor, acrescentando aí que notoriamente Goiás desponta no cenário nacional, é a questão da nossa segurança pública, né? Porque o turismo sem a segurança, né, do turista poder chegar em Goiás, andar tranquilamente, né? Graças a Deus a nossa polícia militar aí, junto com o governo do estado, tem feito um trabalho brilhante, porque isso traz conforto e tranquilidade para quem vem visitar Goiás, né? Raramente a gente escuta falar que teve um problema de segurança grave numa certa região do estado ou em cidades turísticas, né? Isso também ajuda muito, né, doutor? Com certeza. E Goiás está à frente, né, no Brasil quanto à segurança pública. Mas na área do turismo a gente tem que pensar um pouco além. Não só a segurança pública, que a nossa polícia militar faz um trabalho excepcional, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro, técnica científica, estão assim dando show na área de segurança pública. Mas nós temos que estar atento também a outro tipo de segurança que é para o nosso visitante, o nosso turista, de informações, para ele fazer uma trilha, ter todo o cuidado, todo o detalhe, o município está atento a isso, ter um guia profissional, que é importantíssimo fazer uma viagem e contratar um guia profissional que conhece bem a região, porque uma visita guiada, você aproveita muito mais o seu destino, o seu passeio, né, naquela região. Então você está entrando numa trilha, você está indo para uma represa ou uma cachoeira, sendo guiado, ele vai te mostrar todo o potencial que tem ali, todo o conhecimento, por que o nome daquela cachoeira, qual que é a vegetação que tem naquele local. Então, por isso que é interessante esse profissional ser contratado em um passeio turístico. E isso faz parte também da segurança. Então, ter a segurança, as nossas estradas sinalizadas, as trilhas muito bem sinalizadas, isso faz parte da segurança e nosso estado de Goiás tem toda essa estrutura para receber o turista. Que coisa boa, né? Goiás realmente vem despontando aí. E outro ponto, né? Nós vamos levar aqui para o próximo bloco, porque não vai dar tempo da gente comentar ainda nesse, doutor, sobre a agricultura familiar também, que vem sendo fortalecida, principalmente com programas como o Aconchego Rural. A gente tem aqui em Goiás, né, essas, não sei se eu posso falar, as romarias, né, as peregrinações, que a turma sai lá do norte, vem aqui para Trindade a pé, tocando carro de boi. No caminho tem que dormir, no caminho tem que armar um acampamento. E eu sei que o governo de Goiás tem feito um programa aí muito interessante, que é o Aconchego Rural, que tem trazido aí oportunidades, estruturação e orientação para esses agricultores, para esses produtores familiares aí que estão aí às margens das rodovias, para poder despontar e conseguir atender também esse programa aí, né, recebendo esses nossos turistas. Então é o seguinte, prazinho de você esticar sua canela aí, lá repor seu café, que o meu aqui acabou, para a gente voltar e continuar falando, porque eu também quero abordar sobre mais aspectos do turismo religioso, já que o Fernando aqui é especialista nessa área. Deixa eu lembrar você, estamos lá nas redes sociais, no Instagram, @podcast Goiás Agro, e no canal do YouTube também, Podcast Goiás Agro, você consegue acessar todos os episódios que já foram exibidos aqui nesse programa. O horário de exibição dos nossos programas geralmente são aos domingos, às 7 horas da manhã, aqui na TBC,
aos sábados e às terças-feiras também. Só que aos sábados são às 18 horas que o programa está sendo exibido. Voltando aqui à pauta, né, do assunto do turismo rural, do turismo religioso em Goiás, tem uma rota que é muito famosa em Goiás e tem crescido bastante e que deu um salto aí nos últimos anos, que é o Caminho de Cora. Fernando, queria que você explicasse para a gente o que é o Caminho de Cora, porque deve ter gente que ainda não ouviu falar dessa rota aí. Olha, é uma rota que já está praticamente consolidada, né? Tem a Associação Caminho de Cora, lá com o presidente Jonathan, e também faz parte da região de Ouro, no nosso mapa turismo. E o Caminho de Cora ele tem um trajeto de Pirenópolis, Corumbá de Goiás, até a cidade de Goiás. E nesse trajeto as pessoas podem ir a pé, de bicicleta, a cavalo, só não dá para ir de carro, porque tem alguns trechos que são trilhas, trieiros, né? Então, para quem gosta de caminhar, é uma experiência incrível. E por que Caminho de Cora? Porque nesse trajeto, em certos pontos, tem as poesias de Cora Coralina. Então, além de você estar em meia natureza, fazendo um trajeto, caminhando, você ainda tem pontos de ver, conhecer as poesias de Cora Coralina. É muito bonito, muito interessante. Que legal, né? A Cora é patrimônio nosso, né? Patrimônio. Hoje ela é uma marca, pode-se dizer, goiana, né? Creio eu, e renomada, conhecida nesse mundo todo. E acho que no turismo, que essa caminhada de longo percurso, vem pessoas do Brasil todo, que lá tem o passaporte, e quem faz esse trajeto, em cada ponto, cada município que ela passa, você com o passaporte vai carimbando todo esse trajeto que finaliza lá na cidade de Goiás. O senhor lembra da rota mais ou menos? Por quais cidades ele passa? Espera aí que eu vou pegar aqui agora, ó. Vamos ver aqui. E são, acho que 300 e alguma coisa de km. Nossa, é muito, hein? É uma trajetória interessantíssima. A princípios, lá tinha uma dificuldade de hospedagem, mas que agora o pessoal, com a associação e qualificando todos ali do entorno, nos municípios por onde ela passa, para esse fim do turismo, né, de longo percurso, e aí as pessoas se qualificaram melhor. Então, hoje tem hospedagem com a gastronomia típica do local, né? As fazendas que recebem esses atletas, né, que fazem essa caminhada, que eu chamo de atletas porque é um hobby que a pessoa tem que ter muita saúde, né, e muita vocação para isso. Então, essa qualificação foi muito importante no Caminho de Cora, para que as pessoas que fazem esse trajeto tenham condições de hospedar, de descansar, bem-estar, né, de raiz, de tradição nesse trajeto, né, que é bem goiano, bem Goiás mesmo. Eu peguei a rota aqui, achei aqui, ó. Ó, ele sai lá de Corumbá, aí passa por Sal de Corumbá, Cocalzinho de Goiás, passa por Pirenópolis, aí depois vai em Radiolândia, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Palestina, Itaguari, São Benedito, Calcilândia e chega na cidade de Goiás. Realmente é uma natureza belíssima. Nossa, mas deve ser bom, hein? Será que foi inspirado lá naquele Caminho de Santiago? Não é uma ideia parecida, não é? Mais ou menos parecido, né? E assim, com essa pegada, e tem outros projetos interessantes que dá continuidade e ramificação do Caminho de Cora, que está em projeto, está em desenvolvimento, até mesmo da cidade de Goiás para ir até Trindade, que, se não me engano, está denominado nesse projeto como caminho de fé, Caminho da Fé, né? Dá essa ramificação, essa continuidade, e que não terminaria só na cidade de Goiás.
Então, vem essa tradição também e do turismo religioso, né? E nesse sentido, falando em rotas, em caminhos, aqui na região de Negócios e Tradições, também com o Sebrae à frente, criou-se Caminho Santos, que é aqui na região metropolitana, é um piloto que está em estudos para depois partir para outras regiões que têm um potencial forte do religioso, do turismo religioso. Então, iniciou-se esse projeto Caminho Santos aqui no entorno de Goiânia, que envolve Goiânia como capital, Trindade, que é o forte do turismo religioso, aí Anápolis, Senador Canedo, Hidrolândia. Então é um projeto bem bacana também que une esses municípios como regionalização, trabalhando o turismo regionalizado, né, com o que eles têm em comum. Então esse também é um forte desse programa de turismo regionalizado, que vem do Ministério do Turismo. Então, é bem interessante essas rotas de conexão entre municípios com o mesmo potencial. Também o Sebrae trabalha muito bem isso, como lá da Rota do Pirineus, que é queijos e vinhos, né? E aí, Serra das Galês, né? Não, Serra das Galês é Paraúna, né? Paraúna. E assim, aí, como eu disse a princípio, no nosso começo do bate-papo aqui, quando a gente vai observar tudo isso, a raiz, a base desse potencial turístico está lá no rural. Veio da roça, né? Veio da roça, a vinícola, né? Lá que é Corumbá de Goiás, Pirinópolis, Cocalzinho. Ali tem a Rota dos Pirineus, que é vinhos e queijos. Tem um vinho lá que foi premiado, inclusive. Goiás já tem várias regiões com vinhos premiados internacionalmente. Então, isso é raiz, isso vem do rural, iniciando o potencial que tem o nosso estado. E por isso que eu digo que todo destino, todo município tem potencial turístico. Falta o conhecimento de como trabalhar o seu potencial, o conhecimento de como desenvolver o produto daquele município para que ele seja turístico, e que aproveita esse potencial para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, sem muito investimento, que eu vejo que no turismo não precisa de muito investimento. A base já está ali no município, só falta a criatividade para trabalhar ele. Isso, é porque assim, muitas vezes, né, as pessoas que estão buscando esse tipo de turismo, elas querem um turismo mais rústico mesmo, né? Se ela quer luxo, ela vai para um resort de luxo, tá tudo certo, né? Mas se ela está procurando um turismo rural, né, Fernando, ela quer vivenciar a experiência que estar no campo de verdade. Essa é a palavra-chave, a experiência. Então, muitas das vezes, o turismo comunitário, né, que as pessoas vão lá na comunidade Calunga para entender, para vivenciar como que faz uma rapadura. Então você faz uma rapadura. Uma pamonhada, uma pamonhada, né? Nós que somos goianos aí, ó. Então essa experiência é muito rica, né? E o turista, ele vem não só pela uma praia, pela cachoeira, mas ele quer conhecer a gastronomia do local, a cultura do local, a vivência daquele local. E isso que é uma experiência que cativa, e nós goianos sabemos cativar. Acho que a maior riqueza que o goiano tem é ser goiano. Então a gente demonstra, mostra e realiza essa experiência para o turista, ele volta. Isso é fato. Boa. Doutor, e dando uma viajada aqui, pensando, né, que a gente está vendo agora essa geração mais nova, né, que é a geração mais TikTok, mais rede social, né, mais internet, que está tendo assim, um êxodo, né, assim, uma migração muito dessa turma do campo, está indo para a cidade, né, às vezes não quer ficar lá na cidade, apesar de que agora, por exemplo, a questão da conectividade já não é um problema, né, de acesso. Hoje a gente tem internet aí, você tem um Starlink da vida aí, você consegue colocar em cima do seu carro e sair conectado aí no mundo inteiro. O senhor acha que esse movimento do crescimento e investimento do turismo no campo também pode
favorecer os jovens ficarem mais no campo? Com certeza. Só eles despertarem por esse potencial. Porque hoje está tudo muito normal e conectado. Inovação, tecnologia. Aí, como eu comentei com você do turismo de comunidade, eu estive visitando ali perto de Cavalcante, uma comunidade calunga. E lá eles fazem toda a divulgação pelas redes sociais, até mesmo os agendamentos. E isso é muito interessante, que você está trabalhando o turismo local, mas com respeito à natureza. Perfeito. Então, você sai daqui de Goiânia para ir visitar uma comunidade calunga sem um agendamento, porque lá eles respeitam a natureza, então tem um número X de pessoas para entrar. E tudo isso é via redes sociais. Então lá o jovem que é da comunidade, ele já tem todo o conhecimento tecnológico e de inovação para esse fim. Usa essa ferramenta tecnológica para o bem da comunidade e desenvolvimento do turismo na sua região. Então, ter a inteligência, ter a criatividade de usar isso como um benefício do desenvolvimento econômico através do turismo, mas respeitando a sua região. Então, é uma ferramenta extraordinária que está aí para ser utilizada. Não deixando só a IA à frente de tudo, mas não esquecendo de nós como seres humanos, que não tem coisa melhor do que você chegar numa hospedagem, chegar num destino, chegar num restaurante e ser bem recebido com olhos nos olhos, com o coração aberto, com aquela energia do ser humano. É muito melhor do que você buscar um QR Code em cima da mesa para olhar o que tem ali no cardápio. E o garçom chegar com um sorriso para você é muito mais agradável, né, não? Rapaz, eu não sei quem foi que inventou esse diacho desse cardápio no QR Code, que eu morro de raiva daquilo. Eu chego no restaurante, eu dou o cardápio aí, não, tá no QR Code. Que QR Code? Daí eu quero ver. A gente quer ainda mais nós goianos, a gente quer sentir o toque, pegar, não, né? moço, O povo fala que goiano tem olhos na ponta do dedo, né? A gente tem que pegar, tem que sentir. Então é muito melhor mesmo. E eu acho que a hospedagem também ela é só uma das opções, né, digamos assim, do turismo, né? Porque, igual o senhor falou, nós temos aí o turismo gastronômico, que em Goiás é fortíssimo, né? Aqui nós temos pamonha, temos piqui, temos vinho, temos a cachaça de Orizona, né? Amplamente conhecida aí e nacionalmente famosa, enfim, as opções são muitas, né? Então, assim, se você ainda não teve a oportunidade de rodar o turismo em Goiás, eu te aconselho, procura aí Caminho de Cora, procura aí a Chapada, né? Chapada dos Veadeiros aí, que é muito famosa ali, para cima de Brasília, tem muitas opções. Nós temos o Sudoeste Goiano ali, Jataí, dali para frente também tem várias outras opções. Britânia, Aruanã, agora é época de Araguaia, né? Nem se fala também que é outro polo, assim, realmente fantástico de... Pesca esportiva, forte pra caramba. Pesca esportiva, né? Nosso Rio Araguaia aí, que na verdade, sim, ele corre o que? Goiás, corre Tocantins. Você citou aí Jataí, né? Tem águas termais em Jataí. Lagoa Santa, que está ali perto, que é belíssimo, maravilhosa, Lagoa Santa, que é uma água quente também, né? Inclusive, eu estive lá uma vez e achei interessante os turistas que veio de Bonito, do Mato Grosso, e passou lá em Lagoa Santa. E aí, conversando com eles falaram, aqui é tão belo quanto bonito, com um diferencial melhor ainda, que a água aqui é quente, lá é gelada. Olha só, tanto que é interessante você ouvir o turista, né? Você entender e ver tão grandioso é o turismo e o potencial que Goiás tem. Fernando, e aí, né, nós estamos aí batendo esse papo aqui de turismo, falando aí sobre todas essas nuances, rotas e opções que Goiás entrega, mas eu queria ouvir, né, qual que é a história do Fernando? Como é que o Fernando veio parar no turismo, ser o presidente aí do Fórum, né, de Turismo de Goiás? Conta um pouco da sua trajetória para a gente, Fernando. Opa! Pois é, rapaz. Eu moro em Trindade,
Trindade, Goiás, por isso que essa pegada do turismo religioso, né, eu apaixonei a respeito do turismo. Eu, funcionário público de carreira, então trabalhei no estado dos 17 anos até agora 62 anos, aposentei no estado, mas nesse meio tempo nós construímos um hotel em Trindade. É uma área da gente em frente à Basílica do Divino Pai Eterno, onde meus pais adquiriram, era casa de passar final de semana. Sou goiano, goianiense, campineiro de pé rachado, mas não sou atleticano não. Goianiense, é Vila Nova? Também não. Rapaz, se eu te falar, você vai rir. Goiânia. Aí, que é isso, rapaz? Tá torcedor do Goiânia. Goiânia aí. Porque quando criança, meu pai e meu avô eram torcedor do Goiânia, né? E aí eu ia pro campo junto com eles e o Goiânia ganhava tudo quanto era título nessa época. O Goiânia eu só lembro da época do Finazzi. Você lembra do Finazzi? O Finazzi destacou a nível nacional aí, né? E hoje eu nem sei o que o Goiânia anda disputando, mas sou Goiânia. Então, nesse meio tempo, meu pai adquiriu esse terreno, tipo uma chacrinha, lá em Trindade, e eu, pequeno ainda, eu lembro dele falar que ali era um local interessante para construir um hotel. Isso passou muitos anos, meu pai faleceu em 95, Deus chamou, e 2009, Trindade deu um boom no turismo, eu morando lá nessa área, em frente à Basílica, ali então era fora, na década de 60, era fora de Goiás, era fora do centro da cidade, era afastado de Trindade, da cidade, e 2009 já estava no olho do furacão do turismo religioso em Trindade, bem em frente à Basílica. E aí falei, acho que agora a gente tem que investir no hotel aqui. Lá sou eu e 3 irmãs proprietários. Então, é uma empresa familiar. Né? Então, nós projetamos em 2009, 2011, nós abrimos as portas. Eu, até então, ainda atuando na Secretaria de Administração do Estado de Goiás. Passei pela Secretaria de Planejamento, Banco do Estado de Goiás. Então, ainda funcionário público. E pensando, quando eu aposentar, tenho o hotel para trabalhar junto com as minhas irmãs. Né? E aí, rapaz, também 2018, 2019, lá em Trindade, a gente foi buscar entender, conhecer o turismo religioso. As casas, até então, virando pousada da noite para o dia, difícil de receber os turistas. Aí eu fui estudar um pouco sobre o que era turismo. Eu sou administrador de formação, pós-graduado em gestão de excelência empresarial. Qual que é a graduação que você falou? Administração. E pós-graduado em gestão de excelência empresarial. E fui entender o que era turismo. Porque turismo para mim também era praia, né? Só viagem e coisa e tal. E aí fui entender sobre isso, até porque entrando no ramo da hotelaria. E estudando um pouco mais e entrando em contato com todos os empresários em Trindade da hotelaria, nós ativamos o Conselho Municipal de Turismo, com o prefeito na época lá em Trindade, que era o Jânio. O Jânio, né? O Jânio prefeito teve uma Jânio, gestão ampla lá, né? Muito tempo. Isso, né? Teve 2 mandatos em Trindade e reativamos, que existia o conselho, mas ele estava engavetado. Reativamos esse conselho lá. Eu fiquei presidente por 2 gestões. Nesse meio tempo, nós associamos a Associação Brasileira de Hotéis do Estado de Goiás e em 2020 eu fui convidado para ser o presidente dessa associação do Estado de Goiás. Eu falei, caramba, mais uma responsabilidade, né, e vamos lá. Então, junto com todos os empresários que atuavam como diretores na época da BH, e também com os associados, né, foi uma aclamação, assumi a presidência da BH em 2020. 2020 foi a pandemia. O olho do furacão. Rapaz, foi um aprendizado. Fecha tudo. Eu falo que para mim foi um doutorado na época, Imagina. sabe? Aprendi muito nesse período.
da pandemia, que foi debates, né, com o poder público, tanto o Estado, o governo federal, municipal, que alguns municípios fecharam as portas, fecharam todo o município, para não entrar e nem sair ninguém. Então a gente tinha que ir lá argumentar, principalmente Pirenópolis foi uma das cidades que fechou totalmente. Nós tivemos que ir lá conversar com o prefeito da época, e aí ele entendeu e abriu para as pousadas, que aí era a natureza, para onde o pessoal queria ir. Campo aberto, né? Campo aberto. Sem contato, então, né? Foram vários debates que discutimos e defendemos o turismo como um todo, o trade, a gente uniu todo o trade nessa época para defender o turismo e os guias passaram muita dificuldade também, né, porque não tinha quem guiar. Então, essa união do trade na época foi muito importante. E com isso a gente veio aprendendo cada vez mais. Nesse tempo também, assumi a IGR, que é a região Negócios e Tradições, do entorno de Goiânia, que hoje tem 9 municípios no mapa do turismo. E aí eu estava acumulando presidência da BH com a presidência da IGR, mas o objetivo comum, que é o turismo. Mais o seu hotel lá em Trindade. E o hotel, graças a Deus, minhas irmãs tocam muito bem, mas a gente está sempre lá junto, atento, né? Então, como é familiar, tem essa base da família ali dentro, né, do hotel, mas a gente está sempre juntos. Graças a Deus é de berço, né? Os irmãos estão unidos em prol do nosso empreendimento. E essas funções são voluntárias. Então, o presidente da BH é voluntário. O presidente do Fórum Regional de Negócios e Tradições, voluntário. E a gente foi demonstrando resultados de trabalho, empenhado em ajudar e promover o turismo nesses municípios, nessas regiões, que eu falo o seguinte: o que me motiva a estar trabalhando o turismo é justamente tudo que nós conversamos aqui. E pensar que muitas das vezes o pequeno agricultor familiar que vai vender a couve dele, o alface dele, lá para o restaurante, para receber um turista, ou lá para a pousada, para receber o seu hóspede, isso é que me motiva a atuar no turismo. Que eu vi essa importância do turismo como desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Eu entendi o que é atuar prática, no turismo com esse potencial, que se a gente estiver unido, como nós conversamos tudo aqui sobre essa atividade do turismo, ver essa importância, são várias famílias que vão desenvolver, vão ter renda para criar os seus filhos. E aquilo que você perguntou, será que o jovem não vem para a capital? Se ele entender isso, ele não vem, ele vê que o potencial do município dele lá é muito maior, ele não precisa vir para a capital, a não ser para estudar, obviamente, mas ter o pezinho lá na raiz, na tradição, nesse potencial turístico enorme que Goiás tem. Então, isso é que me motiva estar exercendo essas funções voluntárias. E também, agora, esse ano, com o presidente da região Negócios e Tradições, a gente está em contato com todos os presidentes das 12 regiões, foi aonde nós colocamos nosso nome para a eleição do Fórum Estadual de Turismo, que é uma estrutura importantíssima para a gente conseguir a união e a força da instância de governança regional do programa do Ministério do Turismo, para a gente alavancar mais ainda o turismo goiano. Então, nesse sentido, coloquei meu nome para esse cargo, voluntário também. Então, nós estamos aí com o voluntário, e não é só o Fernando, porque eu vejo isso muito, para a gente alcançar os nossos resultados, os nossos objetivos, a união de todos. As IGRs, os presidentes conectados, o fórum sendo atuante
representando o Fórum Estadual, representando todas essas regiões com seus potenciais, ajudando na capacitação, na qualificação, na formalização, na organização de todas essas instâncias de governança com os parceiros, com o trade goiano, com as federações, FEComércio, FACIEG, FAEG, com o SEBRAE, com a Emater. Então, todos juntos no mesmo objetivo, que é trabalhar o nosso turismo. Perfeito. Doutor, o senhor que está aí à frente de tantas iniciativas, né, e tem tanta experiência, né, já vivenciou aí diversas fases, né, altos e baixos e tudo mais, o que o senhor enxerga que são aí os próximos, como é que eu posso dizer, as próximas tendências do turismo aqui rural em Goiás? Deixa eu ver mais a questão do polo gastronômico, mais o religioso. O que o senhor enxerga aí que vai crescer mais aí nos próximos anos? Olha, eu vejo, como eu disse, uma união. Não, como nós pegamos exemplo aqui, Caldas Novas, Chapada dos Veadeiros, Pirinópolis. Quando você fala desse destino, Goiânia, né, em região, Trindade com o turismo religioso, existe um potencial que já está praticamente consolidado. Mas o que nós precisamos trabalhar é essa conexão, aproveitar esse que já está consolidado e trabalhar os demais. Aí pegamos lá Caldas Novas, águas termais, mas os outros potenciais que tem ali que pode segurar o turista por mais dias. Trindade com o seu fortíssimo turismo religioso no Centro-Oeste e está entre as 3 maiores romarias do Brasil. O que mais que Trindade tem, além do religioso? E que o turista vem e começa a entender e conhecer esses outros potenciais que tem naquele município e na regionalização. Goiânia, 44, que é a moda, o negócio, que é o corporativo. Então tem aí vários congressos médicos e a família desse médico que veio para esse congresso, que pode ir para outros municípios, visitando Goiás com o seu potencial, né? Anicuns, que tem ali uma história incrível, né? Do carro de boi, do ouro, Então, assim, todos os nossos municípios têm potencial. Então, não vejo que daqui para frente a gente pensa no destaque de um potencial turístico, mas a gente focar na experiência para o turista, né? Nesse bem colher, bem-estar do turista no nosso estado de Goiás. Então, se tem um potencial forte para um segmento, vamos trabalhar os demais, vamos trabalhar a regionalização, vamos tentar trazer esse turista para ficar mais tempo em Goiás e visitar os demais potenciais que Goiás tem e levar Goiás para depois do Corgão, né? Vamos levar Goiás para o estrangeiro, para o internacional, mostrar Brasil e Goiás que o nosso potencial é forte. Vem ver os nossos pássaros aqui no estado de Goiás, né? Vem ver essa natureza maravilhosa que tem. Eu tenho certeza que nós vamos crescer muito, trabalhando mais unidos, mais juntos, trade, governo, setor público, setor privado, terceiro setor, todo mundo de mão dada, com foco no turismo, que isso é muito forte na Europa. Nós temos que aprender muito lá e trazer para o nosso Goiás e para o nosso Brasil, que nós temos potencial enorme para trabalhar. Amém. Doutor Fernando, obrigado pela participação aí no nosso episódio. Acrescentou muito aqui, trouxe muita informação para o nosso povo. E vamos que vamos, turma. Que todas as semanas, aos domingos às 7 horas da manhã, aos sábados e às terças, nós estamos aqui com você. Segue o nosso perfil nas redes sociais e bora pro próximo.